ódio. Essa coisa agora de coronavírus parou com todas as lutas aqui dos gladiadores. O Coliseu tá vazio. Eu não aguento essa vida. Não consigo entender. A vontade de espancar e bater, socar alguém. Ô, cabeça de teia, que papo é esse aí? De que tem um gladiador que é melhor do que eu. Que o cara ganha todas. Cadê esse maluco? Tô doido pra quebrar a cara dele. Segura a cabeça aí, abacate gigante. O nome dele é Maximus. O cara foi general dos exércitos romanos. O cara era o bicho, matador. Destruiu todo mundo. Inclusive, a Arena Maximus tem um nome por causa dele, cara. Segura essa onda aí, até porque você recebeu radiação gama, cara, e teu sistema imunológico tá fraco. Então você tá caindo até com coronavírus. Segura essa tua onda aí, cara. O Máximo foi o maior gladiador de todos os tempos. Fica calminho aí, que ele é bem mais forte, bem mais poderoso que você. Aí, Máximo, desafio tá feito. Acabou a quarentena do coronavírus, espero você aqui no Coliseu. Vou quebrar tua cara. Vou mostrar pra você quem é quem manda. E aí, garotada, se cuida aí, hein? Cuida do teu pai e da tua mãe. Nada de ficar rodando na rua, que senão eu boto vocês pra dentro, jogo vocês pra dentro de casa, hein? A resposta tá dada. Esperando aqui no Coliseu. Ih, maluco, a teta ficou feia, hein? Como é que tá, galera? Beleza? Todo mundo em casa aí? Ninguém dando mole de ficar na rua, não, hein? Cuidado aí que o Hulk Ragnarok te pega e te joga pra dentro de casa de novo. Beleza, gente? Voltando aí a nossa matéria. Como a gente tá dando seguimento agora, nossas aulas elas estão sendo online, a gente vai continuar nosso conteúdo. Vamos fechar pelo menos o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Então a gente fica tranquilo. A primeira coisa que eu falo para você, pega a tua apostila, vai lá, pega a apostilinha que você pegou lá no colégio, que você recebeu no colégio, pega ela que a gente vai usar ela hoje, tá? E vamos dar só uma relembrada em Roma. O mundo é Roma. E a gente falou na sala de aula, o mundo era Roma realmente. O Império Romano é toda a Europa, metade da Ásia e a parte de cima da África. O mundo civilizado era Roma. A gente conversou bastante sobre isso. Vimos a sociedade romana, a estrutura da sociedade romana, como a sociedade romana ela nasce, a visão histórica e a visão mítica, ou mítica da formação de Roma, inclusive lá o símbolo de Roma é a loba amamentando as duas crianças, né? Rômulo e Remo. E vimos aqui as duas tribos que viviam no meio ali do rio Tigre e Eufrates. Vimos que aqui Roma, ela nasce primeiro uma monarquia, depois ela vai virar uma república e, por final, ela vira um império. Que é o momento em que ela vai tomar toda a extensão que ela tem. Está aí na apostila, a gente tem um mapa aí na apostila mostrando já o Império Romano na sua extensão completa. Passei para as minhas turmas e para a galera que ainda que não está tendo aula comigo, mas está tendo com a Gabi, está tendo aula aí com a professora, passei o filme, O Gladiador. Tá no nosso portal aí, o filme O Gladiador. É só quando acabar de ver a videoaula, vai lá, dá uma clicada, então, se você quiser dar uma paradinha, vai lá, assiste o filme. Se eu não me engano, eu coloquei um link direto para você assistir o filme, ou então você assiste para quem tem aí, se não me engano, já está lá na plataforma, se não me engano, o Amazon Prime. O filme já começa com a última batalha dos romanos, com o Maximus, o principal aí, que o Hulk quer brigar, do Império Romano. Vimos que a sociedade romana, quando ela está na República, ela é formada
de patrícios, que eram os romanos ricos, donos de terra, aqueles mais importantes. Abaixo deles vêm os plebeus, que às vezes tinham trabalhadores, né? Às vezes, eles até eram donos, às vezes, de loja, ou comércio, alguma coisa desse gênero, mas não tinham poderes políticos, e uma série, né, de direitos. Abaixo deles vinham os clientes, que seriam as pessoas que trabalhavam, não tinham posses, trabalhavam para poder ganhar sua sobrevivência, e abaixo o escravo. Falamos aqui sobre a vida do escravo. O escravo era a base de Roma. Quem trabalhava era o escravo. Ele falou que ninguém queria fugir de Roma. Fugir de Roma. Roma era a luz. Tem uma cena que você vai ver no filme O Gladiador, quando o imperador pergunta para o Máximos, o que é Roma? Máximo fala, Roma é a luz, é a civilização. Tudo fora de Roma é escuridão. Vimos aqui o papel da mulher dentro da sociedade romana, que é uma mulher que ela tem que controlar toda a produção, principalmente as mulheres que eram dos patrícios. O marido vai para a guerra, fica 2, 3, 4 anos, como o Máximos, dando exemplo de novo aí do filme que você assistiu. O imperador pergunta a ele, Máximos, há quanto tempo você está fora de casa? 3 anos, dentro das 4 horas, não sei o quê, e 20 minutos. Ele conta o tempo, mais de 3 anos fora de casa. E quem controla isso tudo? É a esposa dele, controlar um monte de escravo, vender produção. Então, ela era uma mulher que estava abaixo do homem, né, dentro da sociedade, mas ela tinha um poder administrativo. Ela não estava totalmente submissa nesse sentido, ela não era passiva completamente. E vimos aqui principalmente escravos e a plebe lutavam por direitos. Vamos lá, outra coisa importante, para a gente fechar essa parte de Roma, na época da República, você tinha o Senado, o magistrado e o consulado. Senado, os senadores faziam as leis, o magistrado aí, os que julgam e administram, né, a sociedade, e os cônsules, que eram o consulado, que era tipo um general. Eles comandavam os exércitos. É importante você perceber que tanto os escravos quanto os plebeus, eles não queriam muito, eles lutavam, inclusive teve revoluções rebeldes dentro do Império Romano, mas em um momento, fuga do Império Romano. Fugir para onde? Para a escuridão? Eles lutavam por direitos, principalmente aí plebeus, né, e os patrícios. Eles lutavam muito. E há grandes vitórias dos plebeus em relação aos patrícios. Uma delas são as leis das 12 tábuas, porque antes as leis eram faladas, não eram escritas, e então ficava o dito pelo não dito. Então os patrícios chegavam depois e questionavam aquilo que tinha sido feito. Então os plebeus começam a lutar para que as leis fossem escritas em tábuas, para que as pessoas pudessem saber. Outra lei importante, outra conquista importante da plebe foram as leis licínias, porque os plebeus eles não tinham direito dentro da República Romana. Então, eles não podiam participar da política. Então, essa lei ela traz o direito de ter pelo menos um cônsul que fosse um plebeu. Então, você vai ter um general aí que vai ser um plebeu. Então, a partir desse momento, você tem aí os plebeus participando da estrutura do Estado. Isso é fundamental. E as leis canuleias, em que abre o direito de plebeus casarem com patrícios e acabar com aquela coisa de cada grupo social só poder casar com cada um. Vimos aí que, voltando só para fechar agora, o Império ele se desenvolve tanto que chega um ponto em que acabam as guerras, e justamente quando terminam as guerras que o Império começa a desfalecer.
só para a gente poder entender, fazer esse link aí entre isso. Parar para pensar que quem produz no Império Romano é o escravo. E o escravo, ele advém da guerra. Tinha até escravidão por dívida. A gente falou aqui na sala de aula, mas não é a máxima da mão de obra romana. A mão de obra romana está no escravo de guerra. Acaba a guerra, falta escravo. Falta escravo para plantar, falta alimento nas grandes cidades. Outra coisa é o descontrole populacional. Eu tenho 10 mil soldados que vão para a guerra e voltam 5 mil. Se não tem guerra, eu tenho 10 mil jovens que vão casar e ter 10 mil filhos. Então a população ela tende a crescer. Então o final das guerras ela vai gerar um problema urbano, vão gerar problemas urbanos, dois problemas urbanos. Primeiro, a falta de abastecimento e o crescimento populacional vai acontecer no Império Romano. Aí começa o que a gente chama de política de pão e circo. A coisa está horrorosa. O Império Romano aí começa a fazer circo. Vamos fazer o quê? Vamos trazer os gladiadores. Vamos jogar pão para o povo. No filme você vai perceber isso. 100 e poucos dias de jogos. Você está lá, bota seus gladiadores para lutar e joga-se pão para a população. E as pessoas esquecem que está faltando água, que a água está com gosto horroroso, que o ônibus, o transporte público é ruim, não é assim? Quando tem o circo e o pão barriga cheia e diversão, a população, a massa esquece dos problemas. É a política do pão e circo. Dentro daí que entra o Máximos, a gente viu no filme aqui que era um general romano. Que inclusive a gente falou aqui, até tem um circo Máximos, que é uma arena que vai levar o nome dele. E principalmente aqui, para a gente fechar, falando do papel dos cristãos. Eu estou fazendo um vídeo adendo em filosofia. Então, pessoal lá de filosofia, pessoal, vocês vão entrar lá em filosofia. Por quê? Porque lá em filosofia eu fiz um vídeo só falando sobre gnose, e a gente falou do abraonismo e o surgimento do cristianismo. Discute esse surgimento do cristianismo. É importante a gente entender porque esse cristianismo ele vai surgir no Império Romano. É fundamental a gente entender isso. Passar rápido por isso deixar um buraco do entendimento da Idade Média. A gente falou aqui, Constantino, o imperador Constantino, ele quer unificar o Império Romano, ele sente que o Império Romano está se esfacelando, ele quer unificar todo mundo numa religião só. O politeísmo romano e vai dar lugar a esse monoteísmo cristão. Está nascendo aí a primeira religião cristã com Constantino. A gente falou aqui, o Concílio de Nicéia, quando ele monta um livro, a Bíblia, onde ele vai escolher os evangelhos para montar essa Bíblia e vai proibir no Império Romano qualquer outro tipo de religião que não fosse a religião cristã. A gente falou até aqui, o dia do Deus Sol vira o nascimento, vira o Natal para a gente, ele começa a trocar os feriados romanos e estabelecer que eram feriados da politeísmo e começa a se colocar feriados cristãos. E essa igreja agora ela passa a fazer um papel de controle administrativo, para fazer censo, cobrança de impostos. Então, quando você entende isso, você vai entender que o Império Romano ele cai, mas essa estrutura fica. Essa estrutura administrativa da Igreja Católica, ela vai perdurar. Então, por isso é importante a gente entender isso. O final do Império Romano ele começa com as invasões bárbaras. Nós falamos aqui, foi mais ou menos onde a gente estava parando. Foram duas invasões bárbaras. A primeira invasão bárbara é a invasão em que os bárbaros eles entram no Império Romano para trabalhar como soldados. Só para título de curiosidade, quem não lembra o que é o bárbaro, bárbaro é todo o povo que vivia fora do Império Romano.
em geral nômade, e sem uma língua escrita. Esses guerreiros bárbaros, os primeiros, a primeira invasão, eles vêm para trabalhar como soldados do Império. Coloquei um filme para vocês aí, para vocês assistirem também, a fazer um desenvolvimento. O filme é ótimo. Rei Arthur. Você entender aí, existe a lenda do Rei Arthur, e aquela coisa toda, mas esse filme do Rei Arthur, ele é bem mais histórico. Ele mostra o Arthur como um general romano, e os soldados dele são bárbaros. Esse filme é ótimo para a gente porque está mostrando os soldados do Arthur, que são os bárbaros da primeira invasão bárbara, que eles vêm para trabalhar como soldados, e a chegada dos saxões. O filme se passa eles tendo que pegar uma família e escapar dos saxões que estão vindo naquele esquema tiro, porrada e bomba. Aí essa luta entre os saxões e eles. Começa aí, tem aí o fim do Império Romano. Importante que eu falei aqui, que eu expliquei para vocês aqui. Primeira coisa, quando a gente fala fim do Império Romano, que ele está acontecendo aí no século V, esse fim do Império Romano, ele acaba, o Império Romano do Ocidente, ou seja, Europa. Na Europa, o Império Romano acaba. O Império Romano na Ásia e na África continua ainda. Ele vai continuar, o Império Romano na Europa, na Ásia e na África, ele ainda continua. Então, o que a gente chama de Idade Média, ela ocorre na Europa. A gente vai começar agora no segundo bimestre a desenvolver, vamos fechar aqui o nosso primeiro bimestre, um conceito básico de Idade Média, e vai ser desenvolvido no segundo bimestre, mas é importante você entender que o Império Romano ele acaba na Europa. Na Ásia e na África ele ainda continua. O que vai acontecer aí que é importante a gente entender? Essa fuga, dos romanos com os bárbaros, da primeira invasão bárbara, eles fogem para o interior e aí começa o que a gente chama de período medieval, onde vai surgir na Europa os reinos cristãos. Tranquilo até aí, gente? A gente já fechou esse pedacinho, e agora pega a tua apostila, abre aí no exercício que a gente vai começar a corrigir o nosso exercício. Falou? Vamos lá? E aí, vamos embora, fofuxa? Tamo junto? Beleza, abriu a tua apostilinha, vamos fazer logo o nosso exercício que a gente já conversou, já viu a revisão, já falei pra caramba, relembramos, bastante coisa. Então pegou aí a cruzadinha. Mary, por favor, pede o André para não fazer cruzadinha. Adianta, vai ter cruzadinha. Então nossa cruzadinha tá aí. Vamos dar só uma olhada rápida nela, a gente mata. Nome dos grupos que não viviam no Império Romano, todo mundo que vivia fora do Império Romano era bárbaro, não interessava qual era o tipo da aldeia, qual era o grupo. Para os romanos, a palavra bárbara era uma palavra pejorativa. Então, bárbaros é aqui o nosso primeiro. Segundo, processo de fuga para o interior do Império. Quando a gente falou aqui, quando a segunda invasão bárbara acontece, que foge todo mundo, a gente chama de encastelamento. Encastelamento é o processo em que eles vão fugir e vão se construir castelo com fosso, jacaré, ponte elevadiça, para ficar lá dentro trocando flechada com os bárbaros até eles cansarem e ir embora. Então esse processo de fuga para o interior é chamado de encastelamento. Número 3, profissão de todo romano, era guerreiro. A gente falou, aos 7 anos de idade, a família romana pegava o garoto, botava o garoto no exército e só ia sair aos 21 anos para casar, e só se aposentava aos 60. A gente falou aqui, um bom romano ele só tem 2 funções, ser um grande guerreiro e ter filhos que serão grandes guerreiros. Então a profissão dele era bárbaro. Era guerreiro. Guerreiro que lutava no Coliseu
para a diversão do povo romano. A gente falou aqui, né? São os gladiadores. Só que aí tem um problema. Tu vai falar, André, mas não cabe gladiador, porque eu não tinha o quadradinho daqui, que eu sempre deixo de botar um quadradinho, né? A palavra não invade. Então você coloca. Eu já botei aqui em casa aqui o último quadradinho. Você bota aí, ó, gladiador. Fechou aí o nosso, a nossa questão número 1. Vamos passar agora para a próxima questão, né? Explique a política de pão e circo. Aí foi o que a gente falou aqui. Você pode colocar simplificadamente com a fragmentação do Império Romano, o governo ele começa a fazer lutas de gladiadores e jogar pão para a população para que ela esquecesse dos problemas urbanos. Então é uma política feita pelo imperador romano de dar pão, de dar alimento barato e diversão com as lutas dos gladiadores para que não o povo esquecesse dos problemas urbanos que estavam acontecendo. Tranquilo? Fechamos a questão número 2? Vamos passar aí. Olha lá. Aqui tá nossa série. Nossa série aqui com Ragnarok. Aqui dos vikings, né, que eram bárbaros, né? Essa série aqui é super interessante, né? Quem está assistindo aí é ótimo, principalmente a primeira temporada, porque essa série é da History Channel e ela foi feita para ser só uma temporada, para falar sobre a vida dos vikings. Só que fez tanto sucesso que eles estenderam com mais temporadas. Não precisa nem assistir as outras não, assiste a primeira se você quiser, que é super baseado historicamente na vida dos vikings. Quer entender, assiste aí, né? Inclusive o irmão do Ragnarok aqui, ele vai virar rei da França, e é real isso, né? Vamos lá. Qual das alternativas abaixo não marca uma característica do Império Romano? Foram a maior civilização da Antiguidade Clássica? Foram, tá certa. Possuíam ruas pavimentadas e casas com água? Sim. Falei, pavimento não é asfalto, pavimento é rua lisa. Água, né, canalizada, não em canal, não em cano, né, como nós falamos. Tranquilo? Utilizam a escravidão negra africana como mão de obra? É essa que está errada. A gente falou que a maior escravidão africana, feita pelos portugueses aqui na América, essa daí é um ET. A escravidão não tinha nada a ver, romana não tinha nada a ver com a escravidão que foi feita aqui pelos portugueses. Tranquilo, galera? Vamos continuar a nossa quarta questão. Quais as classes sociais que formavam a sociedade romana? A gente falou aqui no texto, né? A gente começa lá com os patrícios, né? Depois vem os plebeus, né? Que formam aí a classe abaixo. Você tem aí os clientes e os escravos. Então, fechando aí, ó, patrícios, plebeus, clientes e escravos. Aí aqui, um textozinho para a gente dar só uma olhada. A série Viking, um grande sucesso produzido pela History Channel, ganhou muitos fãs ao dar vida à mitologia nórdica através de personagens marcantes de uma trama intensa. Podemos nos perguntar se realmente existe rigor histórico na série, e a resposta é, em partes. Deve-se notar que estamos falando sobre a Idade Média e que os vikings não escreveram suas histórias. A gente falou aqui, ó, os bárbaros eles tinham uma língua falada, não escrita. Então não há testemunhos irrefutáveis de sua passagem pelo mundo. No entanto, a série se baseia em pesquisas históricas e tem um consultor histórico especialista na Alta Idade Média. Portanto, a produção é uma mistura de história e ficção. É quase unânime entre os historiadores que Ragnarok, que é o irmão ali, né, existiu. Então, embora o personagem da série seja parcialmente ficcional, muito do que é dito tem um sentido lógico. Aí a pergunta vem, explique por que não temos precisão histórica sobre as invasões vikings na Europa. Foi o que a gente falou, porque eles eram bárbaros e não deixaram registros escritos.
né? Então, os fragmentos que a gente tem não são escritos. Então, é uma leitura nossa, né, sobre fragmentos das coisas que eles deixaram. Eles não deixaram nada escrito aí pra gente. Vamos agora seguir a sexta questão. Qual a diferença entre a primeira e a segunda invasão bárbara? Foi o que a gente falou aqui, fundamental. A primeira, assiste o filme que a gente falou lá do Rei Arthur. A primeira, os bárbaros invadem o Império Romano para trabalhar como soldados de fronteira. Na segunda, os saxões invadem para destruir o Império Romano. Então é a diferença entre a primeira e a segunda. Quais alternativas marcam consequências do fim das guerras? Vamos lá. Aumento da população? A gente falou aqui, aumentou, com certeza. Desenvolvimento econômico? Não. Falta de alimento nas cidades? Sim. Juventude bélica, armada, desempregada e ociosa, jovens que não foram para a guerra? Sim. Então aqui, 1, 3 e 4. Então aqui, estão corretas a letra A, 1, 3 e 4. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir? Correlacione as colunas, porque a gente falou aqui da sociedade, do governo, da administração da República Romana. Vamos lá, Senado. O Senado aqui governava, principal, o que estava acima, a maior instituição republicana composta por patrícios, cargo era vitalício, responsável pela manutenção da política. Abaixo do Senado vem o magistrado, cidadão romano que dispunha de certa renda e desfrutava de privilégios e eventos públicos. Fazia a parte de julgar, tipo um governador, perfeito. E o cônsul aquele que a gente falou aqui, que era o militar, responsável pelo comando militar. No caso de guerra ou de impedimento, eram substituídos por um ditador. É do consulado que vai surgir o Império Romano. Então ficou aqui, Senado, letra A, magistrado B e cônsul C. Ficou B-A-C. Cadê? B-A-C. Então você vai marcar aqui, a sequência correta é B-A-C, é o número 2. Fechamos aí esse pedaço então, gente? Vamos lá? Tranquilo. Gente, você vai dar uma paradinha aqui, você vai voltar lá para nossa plataforma. Eu deixei o clipe da Plebe Rude, banda dos anos 80. Chama teu pai e tua mãe, que eles curtiam isso aí com certeza. Rockzão da época da Legião Urbana, do Paralamas, essas bandas todas que fizeram sucesso. Ela foi uma que fez bastante sucesso, não tanto quanto essas que a gente falou, mas é muito importante. O nome da banda, Plebe Rude, já mostra aí pra gente, essa discussão aí, até quando esperar. Dá uma olhada, escuta a música, dá uma olhada na letra, Aí, retire da letra da música o trecho que mostra, ironicamente, que a plebe não possui direitos de cidadania. Tem vários pedaços aqui, mas a parte que eu acho que de maneira irônica, é isso aqui, posso, o direito, Qual o direito que ele tem, que o plebeu tem? Posso vigiar seu carro, te pedir trocados e engraxar seus sapatos. Então esse é o meu direito. O direito do pobre é ser pobre, é vigiar o carro, pedir trocados e engraxar seus sapatos. Essa aí, ironicamente, discute o direito, do plebeu aí para ele. Aí a gente falou, dê 3 exemplos de conquistas conseguidas pela plebe durante a República Romana. Aí a gente falou aqui, as leis escritas, com as 10 tábuas, que a gente falou, o direito de ter um cônsul como um plebeu e o direito do plebeu casar com as patrícias, haver o casamento entre plebeus e patrícias. Esses 3 direitos aí foram os direitos mais importantes que eles conseguiram. Faça uma analogia entre a sociedade romana e a atual e diga quem forma a plebe e quem são os patrícios hoje. A elite política são os patrícios e a plebe somos nós. Aí não precisa nem, vai ficar fácil a gente
de você matar essa charada. Tranquilo? Então fechamos aqui a parte do Império Romano. Vamos partir agora para a Idade Média, né? Beleza, a Idade Média. Primeiro, por que Idade Média? Porque média, na verdade, a gente diz aqui que a sociedade, que a Idade Média é um período em que a sociedade, a humanidade, ela viveu trancada no ostracismo, a gente vai discutir isso aqui, na falta de desenvolvimento, num retrocesso, e que foi um período que ficou entre a antiguidade, o desenvolvimento cultural da antiguidade com os gregos, lembra? A gente fez trabalho aqui da cultura greco-romana com a Idade Moderna, com o renascimento aí da ciência, do conhecimento lógico racional. Então, no meio disso aí, você tem uma Idade Média, tanto que alguns autores chamam de Idade das Trevas. A Idade da Escuridão, onde a humanidade ela foi para trás. Dividimos essa Idade Média em dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Por que a Alta Idade Média e Baixa Idade Média? Eu sempre faço assim, para pensar o seguinte, você era criança e você agora já virou um adolescente, e você acordou de manhã e falou assim, hoje eu sou adolescente? Não, esse processo é um processo que ele vai acontecendo, onde você vai largando características de criança e vai tendo características de adolescente. Antes você não tinha certas responsabilidades, você passa a ter agora certas responsabilidades. Antes você não podia sair sozinho, agora você pode sair sozinho. Alguns aí não podiam nem ter um contatinho e agora já tem o contatinho. Você já vai começando a mudar. Você sai do ensino fundamental, você agora está no ensino médio. Certas características que vão acontecendo que quando você olha, todas as características de criança desapareceram e agora só tem características de adulto. Então é um processo aí. Então a gente fala aqui que a Idade Média, a Alta Idade Média é o período onde as principais características da Idade Média se apresentam. E que na Baixa Idade Média, essas características que apareceram, elas vão desaparecendo, vão sumindo, até a Idade Média acabar. Tá? Então, a Alta Idade Média marca as principais características medievais, são quando elas estão mais fortes, e quando elas vão desaparecendo, vão desaparecendo, já a Baixa Idade Média, ela começa a desaparecer. Qual é o marco disso? O fim das invasões bárbaras. Enquanto os bárbaros estão atacando, entendeu? A Idade Média, ela está na Alta Idade Média. Quando termina o ataque dos bárbaros, as invasões bárbaras acabam, a sociedade ela começa a se desenvolver de novo até sair da Idade Média. A gente vai dar uma olhada agora nas principais características aí da Alta Idade Média. Aí vemos aqui, a Alta Idade Média, o período, e a Baixa Idade Média, que a gente vai estar discutindo aí durante o nosso segundo bimestre. Principais características: encastelamento, foi o que a gente falou aqui, todo mundo vive agora em volta do castelo, você tem um castelo ali que foi construído e as fazendas em volta. Tem um cara lá em cima do morro, quando ele vê os bárbaros vindo, ele toca, então acende uma fogueira, todo mundo fica sabendo que os bárbaros estão vindo. O que você faz? Pega os animais, pega tudo, tenta colher o máximo possível, pega tudo, entra para dentro do castelo, levanta a ponte e fica lá até os bárbaros ir embora. Esse processo que a gente chama de processo de encastelamento, aí, ruralização. As cidades desaparecem, Você começa a viver agora de maneira rural em volta do castelo. Ostracismo social. Foi o que a gente falou aqui, só pensa na ostra, Pensa aí na pérola que vive dentro da ostra. Todo mundo vivia ali em volta do castelo. Dificilmente alguém acontecia de alguém sair de um castelo e ir para outro castelo. Então você vivia com aquilo que aquele castelo produzia.
eram autossuficientes, os castelos em geral eram autossuficientes, porque dificilmente alguém se arriscaria a sair de um reino para ir em outro reino e acabar dando de cara no meio do caminho com uma horda de bárbaros assassinos aí. Então esse ostracismo, essa vida dentro do castelo, essa falta de comunicação entre os reinos era muito pouca, essa comunicação. Inclusive aquela frase, filho de ferreiro, ferreiro é, por quê? Porque o pai era ferreiro, ele passava a profissão para o filho. E assim sucessivamente, você ia ser filho de ferreiro. Daí a gente falar que é uma sociedade estamental. Não havia troca de classe, tipo hoje. O cara vai lá, faz uma faculdade de medicina, ele é pobre, faz a faculdade de medicina e sobe de classe social. Então, morador de comunidade, joga futebol e entra para um time e fica milionário. Essa troca, de classes sociais era raríssimo acontecer. Daí essa frase que a gente falou, filho de ferreiro, ferreiro é. E, principalmente, os contos de fada. Era tão complicado, pensa que a Netflix da época era os contos de fada. Então as adolescentes sonhavam de sair daquela vida pobre, horrorosa, de camponesa, como um príncipe, um nobre, aparecer, cismar com ela, casar e levar. Por isso todo conto de fada tinha na história um príncipe, um nobre, para salvar você daquela vida horrorosa que você tinha de pobreza. Então as meninas liam aqueles contos de fada e sonhavam com o príncipe que vinha salvar. Tô deixando para vocês aí também, Cinderela da Disney, assiste, faz aí uma redação falando aí sobre a sociedade estamental, e a importância dos contos de fada, nessa discussão aí da sociedade estamental. Assiste o filme, Cinderela, tá o link aí também para você assistir o filme e fazer essa redação. Leis consuetudinárias, para a gente fechar aqui, já está fechando. Leis consuetudinárias, a maioria da população é analfabeta. Então não adiantava escrever uma lei. O rei, primeiro que o rei, quando ele fazia a lei, ele usava mais ou menos a religião e os costumes antigos. Então você tinha um rei, fácil, você vê isso muito em filme medieval. O rei tem 2 conselheiros. Um é um conselheiro religioso e o outro é um conselheiro meio que político-militar. Então o cara fala, o que eu vou fazer? Aí chegava segundo Abraão, faça isso, isso, isso. Aí pergunta para o outro, olha só, o rei antigo fazia assim, assim. Então ele pegava, fazia um consenso e resolvia, criava a lei. Criou a lei, escrevia no pergaminho, o cara ia para a praça pública, na feira, chegava lá, o rei falou, agora é assim, 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 assado. E pregava, a lei ali. Ninguém sabia ler. Ficava a lei pregada para quem soubesse ler. Mas, em geral, começava a passar de boca em boca. O cara falou que agora é assim. Então, as leis consuetudinárias, em geral, eram passadas de boca em boca. E feito desse consenso aí da religiosidade com os costumes dos outros reis antigos, E aí, o papel da Igreja Católica, foi o que a gente falou aqui, fundamental. A Igreja Católica, ela sobrevive ao Império Romano. Ela vai sobreviver ao fim do Império Romano. E esses bárbaros da primeira invasão, eles vão virar os nobres. Só que eles eram analfabetos. E eles vão ser alfabetizados pela Igreja Católica e cristianizados. Então a Igreja Católica se torna a principal potência da Idade Média. Ela agora é a principal força da Idade Média. Ela seria, como para a gente hoje, uma ONU. Ela estava acima dos reis. Pra você ter uma ideia, quando 2 reis brigavam, quem entrava no meio para resolver a briga era a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha esse poder, essa força. Tanto que a gente botou aqui a nossa pirâmide social, o clero, os que oram, a base da sociedade medieval. Embaixo a nobreza, os que fazem guerra. E embaixo camponeses e servos, os que trabalham. A pirâmide social aí da Idade Média era essa. E a Igreja Católica, ela de perseguida no Império Romano, lá atrás no Império Romano,
ela passa a ser agora perseguidora. Ninguém pode mais ter outra religião, se não for a religião cristã, e cristã católica. Todos tinham que ser católicos. Ninguém pode fazer nada fora do quadrado da Igreja Católica. Isso é tão forte que a Igreja Católica ela controla até a cura. Se você fizesse um chazinho de quebra-pedra e desse para tua vizinha, alguém te aguentava como bruxa. A Igreja Católica ela te pegava e te queimava como bruxa. Vai surgir aí até a Santa Inquisição, que a gente vai estar discutindo aí mais para frente. Só parar no modelo da bruxa. A bruxa é uma velha, feia, que está com a vassoura, que voa na vassoura. Ela tem um caldeirão que ela sempre faz uma poção mágica para poder estragar você. Olha o conto de fada aí de novo pra gente. A adolescente sempre esperando o príncipe, que vai tirar ela daquela vida de pobreza, mas sempre tem a bruxa do mal, que está querendo ferrar ela com uma poção maligna. Aí eu sempre pergunto assim, gente, quem é quando você está doente na tua casa, vem com um chazinho para você? Quem é que acorda 7 horas da manhã, 6 horas da manhã para varrer calçada? É a vovó, não é? Aquela velhinha que acorda de manhã, varre a calçada. Fala, minha filha, você tá passando mal? Tem um chazinho aqui para você de boldo, não é assim? Então você quando olha hoje, a vovozinha varrendo a calçada com um chazinho que você tá passando mal, você vê a vovozinha boa, mas a Igreja Católica, ela cria o mito da bruxa para quando você olhar para essa velhinha, você não vê ela boazinha, você vê ela um monstro, né? Você olhar para ela, não aceitar de maneira nenhuma o chá dela, achar que é uma poção mágica e não aceitar ela. Tranquilo até aí, gente. A gente está fechando esse pedaço aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai estar corrigindo exercícios sobre esse assunto aí. Galera, um bom descanso para vocês, uma boa semana. Paz, um beijo, saúde para a família, galera. Tchau.